Olá pessoal, hoje no curso Informativos em Questões veremos uma questão importante de Direito Processual Civil, do informativo número 511 do Superior Tribunal de Justiça. A questão trata sobre as trentes, a multa coercitiva e a possibilidade de sua execuibilidade em execução provisória. A pergunta é a seguinte: quais são as condições para que o valor referente às astrentes, fixado em tutela antecipada ou medida liminar, possa ser exigido e se tornar passível de execução provisória? Então, já considero, com a formulação dessa questão, que é possível que haja a execuibilidade das astrentes em execução provisória. Mas quais são essas condições? Antes de tratar especificamente sobre a resposta a essa questão, é necessário considerar alguns pontos. O primeiro deles é quanto à natureza jurídica das astrentes, da multa coercitiva. A multa coercitiva, ela não tem caráter indenizatório, não tem caráter punitivo. O caráter da multa coercitiva é coercitivo. O caráter da astrente é coercitivo. Quer dizer, ela objetiva, a multa objetiva, compelir uma pessoa ao cumprimento de uma prestação. É uma técnica de coerção indireta. O seu valor, o valor da multa, ele reverterá à parte contrária, mas não a título de perdas e danos. A multa coercitiva, a astrente, tem caráter acessório. Ela existe para coagir, para convencer o devedor a cumprir uma prestação. Bom destacar que a astrente é um instrumento para a viabilização da tutela jurisdicional. Não se sujeita a uma limitação prévia quanto ao seu valor. Então, o valor da multa diária deve ser suficiente e necessário para compelir a uma pessoa ao cumprimento de uma prestação. O seu valor, ele não está limitado ao valor da obrigação, da relação jurídica de direito material pretendida no processo. Outra questão: em que momento são exigíveis as astrentes? Sobre essa questão, nós verificamos 4 posicionamentos presentes na doutrina. O quarto e último posicionamento é aquele defendido pelo STJ. Então vamos a eles. Conforme o primeiro posicionamento, a execuibilidade da multa pecuniária da astrente não recebe nenhuma influência da relação jurídica de direito material. Quer dizer, a multa é devida unicamente em razão de uma relação jurídica de direito processual. Ora, se o magistrado ordenou o cumprimento de uma prestação, independente se ao final aquele que teve uma decisão em seu desfavor, a primeira decisão em seu desfavor, independente se essa decisão é reformada ou não, se tem direito ou não, ele deve cumprir a prestação. Assim, independentemente do resultado final do processo, a execução imediata e definitiva da multa. Execução imediata e definitiva da multa. Segunda consideração, segundo posicionamento, que também não é a posição do STJ, sustenta a execuibilidade imediata da multa, independente da espécie de cognição, se sumária ou exauriente, se em tutela antecipada, se em medida liminar, ou adiante de um trânsito e julgado de uma sentença. E que se ao final do processo, essa é a diferenciação do primeiro posicionamento, se ao final do processo o provimento não for deferido,
deve ser devolvido o valor da multa. Então, se eu sou obrigado, por uma decisão liminar, a entregar um objeto à parte contrária, sob pena de multa diária, e ao final do processo, o juiz reconhece o meu direito e que eu não deveria ter sido obrigado a entregar esse objeto, e esse objeto volta ao meu domínio, volta à minha posse. Então, se eu paguei a multa diária no início, em razão de decisão liminar, a parte contrária deve devolver esse valor a mim. Terceiro posicionamento, terceira consideração, que também não é a posição do STJ, sustenta que a multa só pode ser cobrada após o trânsito em julgado da decisão final, e desde que seja confirmada a antecipação da tutela em que se combinou a medida coercitiva. Então, só ao final do processo, só com o trânsito julgado da decisão é que é devida a multa, é que é possível a execuibilidade da multa. Em nenhum caso, conforme esse posicionamento, que não é do STJ, em nenhum caso cabe a execução provisória, porque a coerção está na ameaça de pagamento. A multa, conforme esse posicionamento, é só um meio. A multa é só um instrumento, um meio, é acessória. Ela é utilizada para garantir a tutela. Se ao final verifica que a parte não tem direito, então não se deve exigir a multa em tutela antecipada. E qual a posição do STJ com relação à execuibilidade da astrente? A execuibilidade da multa, esse é o quarto posicionamento, posição do STJ, a execuibilidade da multa coercitiva encontra-se vinculada ao reconhecimento da existência de direito material pleiteado na demanda. Então, se é devido ou não, depende da existência do direito material. O autor da ação individual pode valer-se de instrumento jurídico-processual da execução provisória. Então, conforme o STJ, é possível a execução provisória da astrente. É possível que, mesmo não havendo trânsito em julgado, mesmo não havendo decisão definitiva, é possível a execução da multa diária. Contudo, não é admissível, essa aqui é a questão importante do julgado, não é admissível a execução da multa diária com base em mera decisão interlocutória, fundada em cognição sumária e precária, por natureza. Então, se há o deferimento da tutela antecipada, a aplicação da multa diária, essa multa diária não é exigível. É necessário, segundo o STJ, que haja a confirmação da decisão interlocutória em sentença, ainda que essa sentença não tenha tido trânsito em julgado. Então, conforme o STJ, também não é admissível, como também não se pode condicionar a exigibilidade da multa diária ao trânsito em julgado da sentença. Respondendo à questão, o valor referente à astrente, fixado em tutela antecipada ou medida liminar, só pode ser exigido e só se tornar passível de execução provisória diante de dois condicionamentos. Primeiro, se o pedido a que se vincula a astrente for julgado procedente, em sentença, e desde que o respectivo recurso não tenha sido recebido no efeito suspensivo, desde que seja possível a execução provisória. Então, confirmada a tutela antecipada em sentença, é possível se exigir em execução provisória a astrente. Então, concluímos aqui esse importante julgado do Superior Tribunal de Justiça. Obrigado e até a próxima.